Olá. Por que a prosperidade depende de você aceitar as suas emoções? Faz sentido essa pergunta? Você já pensou nisso? Que a sua relação com o dinheiro tem relação direta com a forma como você se relaciona com as suas emoções? Eu sou Rodrigo Rocha, eu trabalho com constelação familiar desde 2012, facilitando vivências em grupo e sessões individuais, presencial e online. E o que eu compartilho tem a ver com a minha experiência como terapeuta, baseado também nas vivências que eu participei na minha busca por autoconhecimento. E é isso. Bom, quando eu falo sobre prosperidade, então o olhar é relação com o dinheiro. E a pergunta que a gente começa, fora a que eu já fiz, que é a relação entre a prosperidade e as suas emoções, a pergunta que eu faço é: como é a relação com o dinheiro na sua vida? Quando você pensa no dinheiro, qual é o sentimento? É leve? É pesado? O que você fala sobre o dinheiro? O que você pensa sobre o dinheiro, por exemplo? Muitas pessoas falam que dinheiro não traz felicidade. Essa fala tem uma intenção positiva, é importante olhar para ela. A intenção positiva da fala dinheiro não traz felicidade é evitar o conflito que se observa na vida de algumas pessoas com muito dinheiro, ou pessoas com muito dinheiro que são infelizes. E se pensar, tem um sentido, né? Que não é o dinheiro que vai trazer felicidade. Outras pessoas falam, o dinheiro não traz felicidade, mas manda trazer. Mas por trás disso tem a seguinte reflexão, que será que é o dinheiro que vai trazer felicidade? Ou é o inverso? A felicidade traz o dinheiro. Já pensou nisso? Porque o que é a felicidade? Se não bem-estar. Se você se sente bem, se você está presente no momento, isso é a felicidade. E uma coisa importante, é comum associar a felicidade a coisas boas acontecendo. Mas seria possível sentir felicidade independente do que acontece? Às vezes a gente idealiza. E a idealização é que a felicidade plena é impossível. Quando você acha isso, já torna impossível a felicidade plena. Mas você pode ter ela como uma busca, no sentido de como ter um bem-estar crescente. E aí a resposta é através da aceitação. Quanto mais você desenvolver aceitação por você mesmo, por suas emoções, pelos seus pais, por tudo que acontece à sua volta. Aceitação é o contrário de julgamento. Quanto mais se julga as coisas como errado, se reclama, mais sofrimento. Para você identificar uma pessoa que está sofrendo, é só você identificar uma pessoa que está reclamando. O que é a reclamação? É o sofrimento. Existe um sofrimento, a pessoa que reclama, de alguma forma, conecta esse sofrimento com algo que acontece fora e reclama numa tentativa de mudar o que está do lado de fora. Dificilmente a pessoa olha para dentro para pensar: o que em mim está incomodado? Qual é essa emoção que eu não estou cuidando? E quando não se cuida das emoções, é normal que se incomode com tudo à volta. Daí, prosperidade tem a ver com a relação com as emoções. De que forma? Bom, se existe uma tristeza, e é normal que exista tristeza, por mais que se rejeite, a tristeza continua lá. O fato de negar as emoções não faz não existir. O fato de a gente negar a existência de algo não faz esse algo não existir. Continua existindo, só que a gente não consegue criar uma melhor relação, porque a gente está rejeitando, negando. Por que a tristeza sempre está presente? Porque a tristeza é uma emoção básica. Ela tem a ver com o nosso lado animal. Ou seja, os outros animais mamíferos também sentem tristeza, também sentem medo e também sentem raiva. Então, tristeza, raiva e medo está ligado à nossa existência, ao nosso instinto. Tristeza, raiva e medo são uma comunicação, é uma maneira de a gente ter um feedback interior. Então, a forma da nossa essência, do nosso eu mais profundo, se comunicar com a nossa mente, que é o nosso eu para fora, é através das emoções. Rejeitar as emoções é rejeitar a sabedoria que vem dessa parte. Quando você não se permite ouvir o que a tristeza está falando, a tristeza vem como uma dor, porque de que outra forma
a nossa voz interior chamaria a nossa atenção. A dor chama a atenção, né? Quando você bate o joelho, chuta alguma coisa e dói, logo você presta atenção. Então a tristeza é uma forma que o nosso eu interior, a nossa criança interior tem de chamar a nossa atenção. Só que fugir da tristeza só faz ela aumentar. Então, qual é a mudança? Perceber que a tristeza é uma comunicação e ela representa algo que já está na gente. Todo mundo sente tristeza. A diferença é, algumas pessoas, minoria por enquanto, aceita a tristeza, sente, pensa, tá tudo bem sentir a tristeza, e aí ela diminui, ela passa. Esse é o convite que eu faço para você. Lembrar de quando você sentir a tristeza, experimenta dizer, tá tudo bem. Essa tristeza quer comunicar algo, ela é uma mensagem de um eu interior para você, para sua mente. Então quando vem a tristeza, lembra de dizer, tá tudo bem. A tristeza é um chamado para você se cuidar, se ouvir, descansar, tomar tempo para si, ficar só com você. É isso que a tristeza está comunicando. Você precisa fazer isso para você ficar melhor. Fugir da tristeza, se ocupando, é o contrário do que a sua sabedoria interior está pedindo. Daí tem sofrimento. A maioria das pessoas ou rejeita a tristeza, se ocupando, fazendo várias coisas, ou, quando sentem a tristeza, ficam remoendo a tristeza, pensando em tudo de negativo. As duas formas são extremos que se alimentam. Porque a pessoa que está remoendo pode passar para a rejeição da tristeza. A pessoa que está fugindo da tristeza pode passar para esse extremo. Qual é a solução? O caminho do meio. E o caminho do meio é aceitar a tristeza. Simples assim. E nesse canal, no canal Constela SP, você encontra outros vídeos sobre como lidar com a tristeza. Basta olhar os outros vídeos do canal. E se você não é inscrito e está vendo pela primeira vez, lembra de clicar no se inscrever. Se está gostando, clicar no curtir. E me conta o que você está achando desse conteúdo, ok? Não terminou ainda. É só para fazer esse lembrete. A gente está falando sobre as emoções e como a relação com elas vai definir se você atrai prosperidade ou não para sua vida. E prosperidade é a relação com o dinheiro. Falando do medo. Medo da escassez. O medo da escassez faz você pensar na escassez. O que você pensa, você atrai. Então, medo da escassez não quer dizer que você aceita o medo. Ao contrário, você está sentindo medo da escassez, pensando nisso o tempo todo, querendo não sentir. Querendo pensar em formas de não lidar com isso. Só que aquilo que você mais pensa é o que você atrai. Por quê? Porque a nossa atenção é um filtro da realidade. Aquilo que a gente foca a atenção afeta como a gente sente. Se você pensa no medo da escassez, o medo está ali ativo, chamando a sua atenção. O que você precisa fazer? Pensar no medo como a sua criança com medo. E conversar com ela, dizer que está tudo bem sentir medo, medo faz parte, e que você está aí para ela, que você pode proteger ela, que ela pode contar com você. Assim muda. A raiva. A raiva é uma emoção legítima que tem a ver com a ação, tem a ver com impor limites, tem a ver com proteção, com respeito. Quando você não se permite sentir raiva, porque já sentiu, expressou e criou problemas, você reprime a raiva e você volta ela contra você. Então tem sofrimento. A raiva também precisa ser aceita. Então tristeza, raiva e medo. E uma questão muito importante é, quando você aceita a tristeza, tende o medo e a raiva a diminuir um pouco. Quando você aceita o medo, tudo muda. Poucas vezes nas sessões de constelação precisou-se também aceitar a raiva. Porque quando aceitou a tristeza e aceitou o medo, a raiva também foi aceita junto. E normalmente a gente usa a raiva para evitar contato com a tristeza. Então, bom, você se desconecta das emoções quando não aceita tristeza, raiva e medo, quando julga que é errado sentir medo, ou errado sentir tristeza, ou que tristeza só é ruim. Ou seja, os julgamentos que você tem sobre as emoções básicas são julgamentos que você tem em relação a você mesma. E quando e com quem você aprendeu a lidar com as suas emoções? O quando é na infância. Com quem? Os seus pais, ou com a ausência deles. Ou as duas coisas, a ausência dos pais e quem ocupou esse lugar para você. E a relação com as emoções pode ser de desconexão, de não querer sentir e se focar na mente e querer focar em fazer coisas o tempo todo. Ocupado, aprendendo. Então, quando você tem medo, você atrai o que tem medo. Isso traz um efeito negativo. Além disso, quando tem uma tristeza e você não cuida da tristeza, a sua energia vai
você não tem nada. E você não tem vontade para nada, não se sente merecedora, se sente culpada quando tem dinheiro, por exemplo. Então, qual é o caminho? Aceitar as emoções. Em síntese, o que eu falei até aqui foi que a relação com o dinheiro pode ser boa ou ruim e vai depender da sua relação com as emoções, boa ou ruim. Relação com o dinheiro, ruim. Isso fala também de uma relação ruim com as emoções, não aceitar as emoções. Porque quando você aceita as emoções, fica mais fácil de lidar com os ciclos da vida, que é ciclo com mais prosperidade e abundância, ciclo com menos. Quando você não aceita as emoções, tudo é drástico, tudo é desconfortável. Então, o caminho para você se abrir à prosperidade e à abundância na sua vida é olhar para dentro e acolher e aceitar suas emoções. Um último parêntese, mas também aceitar os pais. É o próximo passo. Só que esse é um vídeo sobre focar nas emoções para mudar a relação com a prosperidade. E aí, depois que você aceitou as emoções, para você saber, o próximo passo é melhorar a relação com os pais. E no canal Constela SP você encontra vários vídeos sobre como melhorar a relação com os pais. Ok? Fez sentido esse conteúdo que eu apresentei? Me conta nos comentários. Se gostou, clica no curtir e compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que pode se interessar. Ok? Lembra do grupo, de algum grupo de WhatsApp e compartilha lá esse vídeo. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo conteúdo.